Do caos, porque foi um caos, né? A reunião de ontem para essa votação do impeachment do presidente Augusto Mello que rolou. E você, bem que você falou, que tinha que ter um pouco de cautela, que você ainda estava meio receoso que podia não acontecer. E você vê, não terminou, não é isso? Boa noite. Boa noite, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente, Michele. Aí não era palpite, era informação mesmo. Já tinha informação antes da reunião de que o Augusto Mello ia tentar anular mais uma vez ou adiar mais uma vez a reunião com uma liminar na justiça. Isso de fato aconteceu. Um dia antes a gente mostrou aqui o Augusto Mello falando categoricamente que não faria isso, mas de novo ele entrou na justiça, de novo também teve uma liminar negada. A gente teve a reunião e vamos tentar aqui resumir tudo o que aconteceu, porque como você disse, Michele, foi um caos, foi muito desgastante. O pessoal tem uma noção, nossa equipe chegou 3h30 da tarde aqui e saiu 3h30 da manhã, 3 horas da manhã. Enfim, bem complicada a situação aqui do Corinthians. Vamos começar então por ordem cronológica. Antes de tudo, membros da diretoria da Gaviões da Fiel, a gente vai mostrar para vocês aí o vídeo, eles conseguiram entrar no Parque São Jorge e foram para cima do Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, que acabou batendo boca pelas redes sociais, né? Batendo por teclas com as redes sociais, desafiando a Gaviões também peitando ali o Rubão. E aí a gente tem um vídeo aí para a gente mostrar, cedido pela própria assessoria da Gaviões da Fiel, de um encontro que a gente teve inesperado da Gaviões com o Rubão dentro do estacionamento do Parque São Jorge. Vamos ver. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria, um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está nessa situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação, tem gente desse tipo, cara, principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians tá nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Bom, a gente acabou assistindo aí então a entrevista do presidente Augusto Mello, não entrou o vídeo do qual eu citei aqui, até vou pedir para o diretor falar comigo se a gente tem o vídeo na ponta da linha, o vídeo da Gaviões da Fiel indo para cima do Rubão. A gente assistiu essa entrevista do Augusto Mello que ele concedeu depois da reunião ter sido suspensa, né? Como todo mundo já sabe, a reunião foi suspensa, o Augusto Mello deu essa importante declaração, porque aí o presidente está praticamente declarando guerra contra o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é quem está tocando todo esse processo de possível destituição do Augusto Mello. Pela primeira vez o Augusto Mello falou do nome do Rubão, no nome do Romeu Tuma Júnior dessa maneira, ameaçando até tentar destituir o Romeu Tuma Júnior do cargo da presidência. Depois de tudo isso, a gente conseguiu falar com o Romeu Tuma Júnior, nós e toda a imprensa que veio aqui para a cobertura. Então vamos ouvir aqui a primeira parte do Romeu Tuma Júnior se defendendo das declarações e das acusações ditas aí pelo Augusto Mello. A gente espera que seja no menor prazo possível. Eu garanto que em menos de uma semana isso não vai ser resolvido. E a gente espera realmente que essa fase seja superada e que o Corinthians possa sair dessas lamentáveis páginas policiais. O tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, e o que o Conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido. E é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. Bom, e o Romeu Tuma Júnior também falou sobre uma previsão de nova data, como que vai ser o caso da Vaidebet. Então vamos ouvir então o Romeu Tuma Júnior tentando explicar para o torcedor como que vai continuar essa reunião que foi suspensa aqui ontem no Parque São Jorge. Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento.
Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. Então, nós tivemos metade da reunião concluída, nós precisamos suspender por uma solicitação do plenário de todas as partes, foi uma decisão unânime. Fácil adiantar da hora, o clima de muita tensão que havia lá no clube. Tuma Júnior, agora eu vou aproveitar para chamar as imagens da confusão que a gente acabou presenciando aqui no Parque São Jorge. Pode rodar aí, Felipe, as imagens feitas aí pelo Melchior Brito com o auxílio do Renato Alves. A gente flagrando ali a saída dos conselheiros do Corinthians de dentro do Parque São Jorge, dentro do mini ginásio do Parque São Jorge, onde estava acontecendo tudo. A gente primeiro filmou ali, mostrou a presença de torcedores corintianos aqui na porta do Parque São Jorge. Vocês estão vendo aí as imagens da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, com alguns torcedores comuns que foram ali para a porta do Parque São Jorge. O Augusto Melo concedeu aquela entrevista que a gente acabou de mostrar, saiu escoltado pelos seguranças e também foi pressionado. A gente tem imagem aí, ó, o Augusto Melo sendo pressionado por torcedores dentro do Parque São Jorge, ali tentando entrar no prédio da administração, e não só ele. A gente também tem imagens aí do Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, responsável também por ter levado esse caso da Vai de Bet para frente. Enfim, algumas imagens, um pouquinho só, né, do que aconteceu aqui ontem no Parque São Jorge. Muita confusão. Dentro da reunião, para a gente ser bem sucinto e resumir, teve um grande problema, porque é normal, é costumeiro, você dentro do rito da votação para uma destituição, ter ali uma aprovação dos conselheiros para que o processo seja encaminhado justamente para a votação da destituição. Por exemplo, assim, mais ou menos assim, todo mundo aqui concorda, depois de ouvir aqui, de ter o parecer da Comissão de Ética, todo mundo aqui concorda que a gente tem que votar pela destituição ou não do presidente Augusto Melo? É assim que funciona. O pessoal votou que sim, né? Teve uma confusão ali, porque normalmente, para ser mais rápido o processo, o Romeu Tuma Júnior pede só para levantar quem discorda. Quem discorda, levanta. Levantou uma turma, ele falou, bom, então tá aprovado, vamos seguir. O pessoal não gostou e falou, não, vamos votar no papel. E aí faltou cédula, teve um monte de problema, teve que ser voto um por um. Por isso tudo foi retardando a reunião, algumas paralisações, até que eles conseguiram fazer a votação da votação. A votação para saber se ia existir a votação da destituição. E aí o Augusto Melo acabou perdendo 126 a 114. Com isso, o Conselho Deliberativo decidiu que o Augusto Melo sim terá de passar pela votação de sua destituição ou não dentro do Conselho Deliberativo. Só que com a passada hora, muitos conselheiros começaram a ir embora, e aí o Romeu Tuma Júnior, em decisão unânime ali, junto com Augusto Melo e todo mundo, decidiu suspender essa reunião, que vai acontecer, a gente ainda não sabe quando. Há uma informação de que ela deve acontecer daqui a 15 dias, mas a gente tem que aguardar. O Romeu Tuma Júnior ainda não decidiu qual é a data da nova reunião, que na verdade é uma continuação, só uma continuação. Inclusive, quem não estava na reunião de ontem pode aparecer na próxima, porque é como se você tivesse chegado atrasado apenas. E aí sim, eles vão ter ali a continuação do processo, que tem o quê? Vai ter a manifestação do presidente da Comissão de Ética, a manifestação do Augusto Melo e em seguida a votação. Uma informação é que dificilmente, é muito improvável que essa votação aconteça aqui no Parque São Jorge. Isso está praticamente decidido por falta de segurança. A acusação do Conselho Deliberativo do Corinthians é de que a gestão está agindo com a intenção de causar confusão, de provocar o tumulto. E isso ficou muito latente num vídeo publicado pelo ex-jogador Dinei, que é um apoiador do Augusto Melo, e ontem subiu lá na diretoria, fez um vídeo, publicou nos stories, e muitos dos torcedores que foram vistos intimidando conselheiros aqui embaixo, depois foram vistos nesse vídeo do Dinei lá em cima, dentro da sala do Augusto Melo, comemorando ali o fato da votação ainda não ter acontecido. Então é um clima de fato muito quente, e a gente ainda pode ter talvez algum novo desdobramento do caso da Vai de Bet na polícia, enquanto o Romeu Tuma Júnior decide para quando ele vai mandar essa votação da destituição ou não do Augusto Melo, e também onde vai acontecer essa votação. A única coisa que foi decidida ontem é que sim, ela vai acontecer, porque essa foi a decisão da maioria dos conselheiros ontem aqui no Parque São Jorge. Michele. Tá certo, Salazar. Não é melhor ou é pior para Augusto?
é melhor já resolver quando tem um pepino? Michele, assim, não é melhor resolver? Não sei se é melhor. Dá para trabalhar politicamente e tentar reverter. Pode ser. Essa é uma Aí avaliação. ele precisa de 13 foi pouca. votos. Então ele pode trabalhar lá dentro do clube Agora ele precisa ter todos os para votos. conseguir os votos necessários pro lado dele. Então, de Assim, repente, foi bom pra eu ele. me apego muito no Corinthians. No Corinthians. Penso que pro Corinthians isso é péssimo. Dentro de campo, o time está vivendo um bom momento. Né? Muito se deve a essa recuperação ao Fabinho Soldado, a gestão que aí está. A coisa estava muito complicada o ano passado, numa janela. Aí muita gente vai dizer, mas financeiramente, gastou muito. Se não tivesse gasto, o Corinthians teria caído. Teria, fato. Então agora vai ter que resolver esse pepino no aspecto financeiro. E a gente perguntou no Mesa Redonda domingo, já sabia a opinião do Miller, do Paulo Sérgio, mas fiz questão de perguntar ao Castan, que jogou no Corinthians e tem a visão do jogador, né? Se esse aspecto político pode prejudicar o campo. Pode prejudicar o campo. O Castan foi taxativo e foi dentro da linha do Miller e do Paulo Sérgio. Disse que, enquanto estiver pingando cascalho normalmente, não atrapalha em nada. Mas, e isso é uma boa notícia, mas, né, no aspecto financeiro, a imagem do Corinthians, ela fica desgastada no meio, né? Então, o cara vai investir nessa marca, a marca vai se desgastando. E, obviamente, se falta recurso, pode começar a afetar o campo. Então, lamento muito pelo Corinthians. Isso não é novidade no Corinthians. Acho que já o Corinthians, eu acompanhei, estava trabalhando no jogo de São Paulo e acompanhando o que estava acontecendo lá. Tinha gente, foram lá imprimir cédulas. O Corinthians, o clube da grandeza do Corinthians, tem que ter um painel de votação. Né? Isso que eu ia vamos dizer entrar agora. na modernidade. Senta, levanta. Quem está de pé? Gente, isso não é nem na reunião do condomínio que eu administrava lá no São Francisco que a gente fazia isso. Urna eletrônica. Eu acho que assim, pelo amor de Deus, então é muito amadorismo, né? Muitos clubes são muito arcaicos. Você tem uma votação para fazer a votação, isso já é uma coisa. Aí vai lá, falta cédula. Aí um entra na sala, o outro pega uma imagem, viu quem entrou para causar uma confusão. Então, assim, e o Castan, ele pode falar com muita propriedade, porque ele pegou um Vasco extremamente problemático, então ele pode falar muito bem sobre isso aí. O que eu acho é que esses estatutos, é tudo muito amador, às vezes. É de outra época, né? Tudo precisa ser modernizado. Mas não há um interesse na modernização. Não. Porque isso se modernizar ajuda. mas... Ajuda demais. Não dá para ser desse jeito que é. Mas... Próxima votação, a votação do impeachment de fato. O Tuma falou ontem na saída para os jornalistas que o advogado, a defesa do Augusto Melo, disse que em uma semana, durante os próximos 7 dias, ele não poderá, não estará em São Paulo, no Brasil, não sei. Então, nos próximos 7 dias não vai acontecer. Então, a partir de 7 dias, não sabemos se 15, se 10, se 20, quando que vai ter, mas no mínimo uma semana de espera para a votação. Enquanto isso, o clube continua sangrando, né? O Vlad trouxe informação. O Corinthians tem negociações avançadas com uma empresa para patrocinar os omoplatas aqui perto do ombro. O contrato não foi fechado. Por quê? Porque a empresa quer esperar para ver quem é o presidente, né? E o clube também tem que esperar, né? Então, assim, para além da toda a discussão política sobre a legitimidade ou não do processo, ele ser postergado a cada reunião, o clube continua sangrando. Isso é muito ruim. Em relação à nota da Gaviões, eu entendo todo o sentimento de indignação dos movimentos políticos. Eu só discordo um pouco, embora entenda o sentimento, dessa história de que atos possivelmente corruptos e ilícitos para trás não foram punidos. Isso, hoje, importa menos. Porque vamos partir do princípio que sim, ok? Atos que deveriam ter sido denunciados, julgados, fiscalizados e pessoas punidas ficaram para trás e não aconteceram. Isso não é régua para que não se fiscalize, denuncie, combata e puna quem está agindo agora. Então, assim, isso vale para o Corinthians, vale para o seu clube, isso vale para o Brasil. O que aconteceu para trás poderia ser diferente? Deveria, sim. Isso não é régua para o que vai acontecer hoje. Não é porque, vamos falar o português mais claro, não é porque alguém roubou lá atrás que, então, já que não puniram lá atrás, então pode roubar hoje, está liberado. Não é assim, né? Não é assim. Então, esse ponto especificamente eu discordo da nota, mas estou com o André. A Gaviões é hoje o que o Corinthians tem de mais sério para cuidar, para zelar pelo clube. Isso mostra muito o que é o Corinthians. E quando eu falei ontem sobre não acreditar na força,
na oxigenação política do Corinthians para administrar esse clube de uma maneira saudável daqui para frente, e eu só acredito num processo melhor se o Corinthians virar SAF, eu digo isso com muita tristeza, porque um clube do tamanho do Corinthians, do potencial, um clube que gera R$1 bilhão por ano, Corinthians e Flamengo, por exemplo, jamais deveriam precisar virar SAF para poder andar de maneira saudável com as próprias pernas. Mas no Corinthians não há futuro político com essas pessoas. Então, infelizmente, o único futuro que eu vejo para o Corinthians é caso isso acontecesse, uma transformação. O que eu também não acho que vai acontecer, mas isso mostra a incapacidade política do Corinthians. É uma política asfixiada. O Corinthians está morto politicamente, não tem para onde correr. E ontem foi só mais uma prova disso. É isso aí, fiel. Espero que vocês tenham gostado do videozinho que eu trouxe para vocês hoje, né? Essas notícias do Corinthians aí, né? Para vocês aí, né? Tudo a respeito do que vem acontecendo com o Timão aí. Né? Não são as melhores, as notícias não são as melhores aí, né? Pois a antiga diretoria aí tá querendo derrubar o Augusto Melo aí e sua diretoria, né? Cara, se for para olhar por esse lado aí, tinha que investigar lá atrás, no passado, todos os outros diretores que passaram, os presidentes que passaram ali, que derrubaram o Timão, né? Augusto Melo só tem um ano aí, um ano e poucos dias aí, né? Na frente da presidência do Timão aí. Mas eles só estão pensando no lado político, esquecendo que isso afeta o clube no geral, né? Pode afetar dentro de campo, pode afetar extra-campo também aí, né? Como foi o caso aí, que não sei se vocês acompanharem até o final do vídeo aí, vocês puderam ver aí, né? Que era o patrocinador querendo fechar com o Timão aí, porém vai ter que esperar toda a situação passar para fechar certo com o presidente que estiver no cargo, né? Eles querem esperar a situação porque não adianta fechar com Augusto Melo, e daqui a pouco tem o impeachment e Augusto Melo não tá mais na presidência e a conversa ser outra aí com outro presidente que entrar no lugar dele, né? Então, como podemos ver aí, né, toda essa situação só tem a prejudicar o Corinthians se esse pessoal aí que está tentando derrubar o Augusto Melo realmente gostasse do Corinthians, não estaria fazendo isso, esperaria as investigações aí da polícia, o que mais for para comprovar alguma coisa contra o Augusto Melo e aí sim tomar alguma iniciativa. Mas eles estão adiantando todo esse processo aí, a situação, vai poder derrubar o Augusto Melo o mais rápido possível, né? Para poder voltar a ter o controle ali do Timão e com certeza fazer o que eles sempre faziam aí, né? Que eles desviar muito dinheiro do Timão, né? O Timão que está afundado em dívidas aí por questão dessas antigas gestões aí. Então, Augusto Melo, por mais que também não seja nenhum santo até que prova o contrário, né? Então, tem que esperar aí também ver se ele fez alguma coisa de errado. Óbvio, se fez alguma coisa de errado também vai ser punido. Mas se não tem nada comprovado ainda, não tem por que ficar fazendo essa perseguição, né? Isso só atrapalha o Timão. Mas o Timão que vem embalado aí, né? Nessa nova temporada 2025 aí, né? Ganhou os 2 jogos do Paulista. E mais tarde temos aí às 19h30 mais um jogo aí na Neoquímica Arena, né? O Timão que vai pegar aí o Água Santa aí. Mais um joguinho bom pro Timão demonstrar resultado em campo aí, né? Testar esses jogadores, testar o entrosamento do time aí, como vai ser para essa temporada nova de 2025. E se der, galera, já deixa nos comentários aí embaixo aí o que vocês estão achando dessa situação toda da política do Timão aí. Vocês acham que isso aí é tentativa de golpe? Estão querendo derrubar o Augusto Melo para poder pegar o poder de volta aí? Deixa nos comentários. E já deixa nos comentários também o palpite de vocês. Pô, tô vendo vocês deixando o palpite de vocês aí nos comentários aí pro jogo de hoje. Deixa nos comentários de vocês aí qual vai ser o palpite contra esse jogo contra o Água Santa aí. Meu palpite vai ser 3-0 pro Timão aí. Deixa o de vocês aí embaixo nos comentários também. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!